Bem, meus amigos, está chegando a nossa hora da nossa palestra pública. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de junho de 2021, quinta-feira. Estamos nos preparando para a nossa palestra pública. Então, está chegando o nosso horário, eu vou fazer a leitura do preparo. O livro que eu escolhi para fazer o preparo é esse livrinho aqui, ó, pequenininho, mas um grande livro, Episódios Diários. Esse livro é de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E eu vou escolher aqui uma página, e essa página se chama Filosofia de Compreensão. E o espírito Joanas diz assim: no transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outro irreverente diz-te um doesto e segue sorrindo. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outrem mais de quem sabes que te censura e, mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior, e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se não possui é desconhecido, portanto é difícil de identificado noutrem. Não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censura nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivem indispostos. Será que esses perturbadores insolentes do caminho merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isto será melhor para ti e para todos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos espirituais pela oportunidade que todos estamos tendo nesse momento de aqui nos encontrarmos para mais uma noite de estudos. Que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos, fortalecendo a nossa fé, equilibrando as nossas energias e nos dando força, Senhor, para continuarmos dessa caminhada, buscando cada dia mais melhorar. Mas também nunca esquecemos daqueles que estão sofrendo, dos nossos irmãos que estão desencarnando, que todos possam receber o consolo, o esclarecimento, o amparo de que necessitam, Senhor. E assim, Pai, sempre buscando melhorar cada vez mais através das oportunidades que o Senhor nos concede, te pedimos amorosamente que nos envolva com a sua infinita misericórdia e nos permita, nesta noite, reiniciar os nossos trabalhos. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui com a nossa companheira Eliane Faria de Souza, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. E nossa irmã vai desenvolver aqui o tema O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4. Eliane, você é trabalhadora do Bezerra de Menezes, não é? Não, eu sou do SEAI, do Acre. E ele fica onde? Qual é o nome da tua casa espírita? SEAI, Centro de Estudo e Assistência. Ah, fica onde?
Em Guapimirim. Guapimirim. Guapimirim é uma Valéria, que é cidadezinha. dirigente, a presidente é a Valéria. Sim, Dona Valéria. sim, Guapimirim, eu achava a cidadezinha muito linda, né? Muito bonita. A É, entrada dela é uma gracinha, né? Então, meu Deus, nós ficamos felizes pela nossa irmã ter aceito o nosso convite e nós passamos a palavra a ela e você tem até 20 30, tá bom? Se precisar de mais uns 5 sim, sim. minutinhos, não tem problema não, tá bom? Então, a Tá. palavra está cuidando, que Jesus te abençoe, que a gente aproveite esse momento para aprender um pouco mais. Que assim seja, né? Como você falou, nós vamos falar sobre o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, falando sobre infortúnios ocultos, né? Primeiro, vamos saber o que seria infortúnio. Infortúnio significa fortuna adversa, infelicidade, sorte desgraçada, né? Então, vamos ao texto. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sob o grabato, quer dizer, leito pequeno, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Aí nós vemos o seguinte, que falando nesses infortúnios, né, no capítulo, na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição, Kardec pergunta: por que fim fere Deus à humanidade por meio de flagelos destruidores? Os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os aprecias. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Continuando, Miramês vai e nos diz o seguinte: flagelos destruidores. Já falamos muitas vezes que a natureza responde quando ferida pela ignorância humana ou por interesses pessoais. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. A iluminação espiritual, em certa faixa evolutiva, requer a violência que a história nos dá notícias. Podemos mencionar algumas, como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima, não falando do dilúvio parcial que houve há muitos milênios atrás. Muitos foram, ainda, as guerras, pestes e fome que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. E pelo que notamos, por aí vem mais flagelos, pois os seres humanos não esquecem a cisânia entre as nações, que se estende cada vez mais por egoísmo e orgulho. São povos que deverão ser abalados por convulsões para sacudir seus alicerces, para fazê-los lembrar de Deus. Muitos dizem que são poucos os que fazem parte dessa indústria da morte, que eles é que deveriam sofrer as consequências, e não toda a humanidade. Entretanto, falham no raciocínio, porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de orgulho e de brutalidade, ou similar, se acoplam aos pensamentos dos cientistas e guerreiros, dos mandatários e países belicosos. Enfim, pela lei de sintonia. Todos são culpados pelos acontecimentos que vêm por essas vias. Se Deus é justiça, ninguém recebe o que não merece. Se queremos fugir à ação da lei, procuremos educar os nossos pensamentos, que mesmo fazendo parte da humanidade, não sofreremos as correções que os fora da lei deverão sofrer. Se já acordamos,
Não precisaremos mais de quem nos desperte. Precisamos estudar, observando os frutos que resultam do que chamamos de flagelos. O barulho maior vem daqueles que perdem bens materiais nesses acontecimentos. Depois de todas as catástrofes, vem a mudança, e o progresso moral se evidencia em várias direções. Compete a todos os homens trabalhar no íntimo da alma, construindo edifício moral para que o amor cresça nos pontos sensíveis do espírito, ganhando alturas para sentir Deus. Se fôssemos esperar as pedras onde elas se encontram para as benfeitorias nas ruas e nas casas, ficaríamos sem esse conforto. Porém, usando o dinamite pelos canais da inteligência, chega logo o progresso, de modo a favorecer as criaturas. Benditos sejam os flagelos que vêm de Deus. Eles têm algo de amor, trazendo paz ao coração e despertando as boas qualidades de todas as almas. Por isso, os tais, em muitos casos, ajudam mais as almas para o progresso do que os discursos que mostram preceitos de todas as gamas, mas que quase sempre vêm pelo fio da teoria. A doutrina dos espíritos, como se na volta de Jesus à Terra, nos mostra os meios de melhorar para diminuir os flagelos, aumentando o amor, fazendo crescer a concórdia e estendendo a fraternidade em todas as direções da vida. Os flagelos são esquemas de luz em benefício dos que dormem. Então, a gente imagina como é tão atual, né, essa passagem. Porque nós estamos passando por uma pandemia, é um flagelo, né? Como muitos de nós estão aprendendo nesse flagelo. Outros, nem tanto. Mas cada um tem o seu tempo de aprendizado, não é mesmo? Aí nós vemos o seguinte, o que acontece com as grandes catástrofes. Chocam a opinião pública, tocando fundo na consciência das pessoas, pois a mídia não as omite, antes fazendo delas suas principais manchetes por dias ou semanas. Muito, né? As pessoas, com isso, se associam em trabalho voluntário, coletam e fornecem donativos dos mais variados, se envolvem como podem no esforço de ajudar as vítimas e reconstruir o que foi destruído. Solidariedade cresce de uma forma muito grande, né? Aí, após os grandes flagelos, o que a gente vê? A gente vê sempre a grande mobilização de recursos de toda a natureza. Em tais momentos, atos de heroísmo que, em outras circunstâncias, passariam despercebidos, acabam sendo divulgados aos 4 cantos do planeta, emocionando pessoas por toda parte, servindo de inspiração e exemplo para a emulação, que quer dizer que leva o indivíduo a tentar superar o outro, né, ou igualar a ele. Então, seja bem-vinda, né? Continuando ao texto. Como sempre a gente se perde aqui, né? Continuando, aí eu tenho a minha observação, né? É interessante, que é bem atual, né? Como eu acabei de falar, essa passagem. Kardec começa falando que nas grandes calamidades, nesse de muita tensão e dificuldade, a caridade emociona, ou seja, ela atua de forma verdadeira. E é assim mesmo, né? Nós estamos vivendo essa pandemia. Quantas ações se iniciaram nesse momento? Socorros, os empresariados, né, se organizaram para, logo no início, assistir, para ajudar, foi mesmo? Então, às vezes, a gente vê a dificuldade surgindo e a gente se liga apenas nas questões negativas, que existe, a gente sabe que existe, né? Não estamos aqui para festejar o sofrimento coletivo. Não, não é nada disso, né? Muitas pessoas falam que nós espíritas somos muito radicais, né? Que tudo a gente olha, é o lado negativo, é porque tem que passar. Não, a gente não está vibrando por isso, certo? É que o sofrimento que abate da sociedade, né? Não é isso. A gente não quer exatamente nunca isso. Mas nós sabemos que é resultado do nosso plantio, do nosso desgoverno quanto humanidade, certo? Entretanto, Deus, até nesse momento, atua para a propagação do bem. O quanto de amor devemos se espalhar nesse momento, o quanto de compaixão, o quanto temos aprendido,
Cada hora que surge uma notícia de um companheiro nosso, de próximo, de um amigo, né, de um ente querido, que desencarnou na pandemia. Eu acho que a gente fica mais sensível, não é isso? A gente se sensibiliza, é um processo também de burilamento da nossa alma. Basta que diante dessa nuvem, desse nevoeiro que estamos passando, é que se abate sobre toda a humanidade nesse momento, a gente não se fixa somente nas questões negativas. Já perceberam? A gente tenta extrair daquilo que é positivo, que é desse infortúnio, que a gente que veio nos abatendo. A gente começa a aprender, a gente começa a tentar entender, né? Vamos continuar. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sorte aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que faz com que seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício, sem corar. O pai está no hospital. Enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus, todos os homens. Terminando o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. E por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outra, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento teria isso? Não é justo. Quando visitamos doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa, não te parece bastante? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás a mesma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita dela que importa. Então, nós vemos aqui que Kardec nos traz essa história, né, de uma senhora que vai fazer caridade, né? Olha só, é um parágrafo apenas, mas ele, olha condições. Primeiro, a forma como essa mulher, embora rica, vai à casa das pessoas, né, por traje simples, né? Sabemos que exatamente para não constranger quem recebe. Ela leva a filha
a dizer que nos mostrando a importância do aprendizado, da educação moral. Desde a infância, ela apresenta a filha à casa que atende, socorre, e no finalzinho, aqui desse parágrafo, ela diz o seguinte, que ela não precisa do nome, não precisa ninguém saber quem ela é. Pois ela está apenas ali fazendo a verdadeira caridade. Então, é uma história que deixa para nós uma grande lição, que vem completar que se fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem ostentação. É o como diz o capítulo do nosso capítulo de hoje, é o dar com uma mão sem que a outra saiba. Temos como exemplos aqui, em nossos presentes, irmã Dulce, Chico, Divaldo e tantos outros anônimos, que, porque o bem não faz alarde. Não é por timidez, não, gente. É sim porque a propagação do bem só é válida para quando se faz necessário, não é mesmo? Então, vamos continuar. Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição existe, né? A mulher de posses tem um monte de compromisso. Ignora, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além de Deus e da sua consciência. Porque ela só quem precisa saber é Deus, mais ninguém. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, né, reconheceu nela a sua benfeitura. E ela, praticamente, silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, dessa família, além da filha, ninguém sabia o que ela fazia. E não tinha o porquê, certo? Então, vamos lá. Continuando. As desgraças particulares. Gente, eu estou andando muito depressa. Está muito depressa? Não, tá indo, Estou muito correndo? tá indo bem. Não, eu estou correndo muito. Estou falando muito depressa, não, né? Não, tá bem, tá bem. Fica tranquila, vai tranquila, vai tranquila. Tá. Vai Então, tranquila. nós vemos as desgraças particulares. Kardec nos chama a atenção, no entanto, né, para os infortúnios ocultos, as desgraças particulares, que apesar de dispersas e sem interesse para a mídia, formam no todo um volume de desgraças muitas vezes superior à soma de todos os grandes flagelos que a mídia nos propaga. Ser caridoso ou heróico no atendimento a um infortúnio oculto jamais será divulgado na mídia, tornando o autor mais meritório perante Deus. Aí aqui, Jesus nos ensina que se quisermos praticar a verdadeira caridade, devemos socorrer o nosso irmão em aflição, sem esperar que ele se humilhe, né, vindo até nós. Percebemos a humildade, a espontaneidade, a descrição, o desinteresse e o amor próprio como característica da verdadeira caridade. Além de que, temos que cuidar para que nossos trajes e gestos não venham a insultar a miséria ou humilhar a quem recebe. Aí eu peguei como texto mendigos de afeto. Tá? A pessoa tirou do livro de Joana de Ângeles e de Emmanuel. Né? Então, nos diz o seguinte: caridade é amor em movimento. E como recurso, o tempo para aprender e praticar. Assim, nos ensina o Evangelho. Lembra-nos os espíritos superiores que o homem é um dínamo produtor de força que vem descobrindo e administrando desde a sua criação tudo quanto cerca. E, à medida que penetra a sonda do conhecimento do que jazia ignorado, descobre a harmonia em tudo presente, identificando um fator comum, causal, predominando em a natureza, que pode ser decodificado como sendo o hálito do amor, do qual surgiram os elementos constitutivos do cosmos. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor. Continua. Assim,
somente quando conseguimos identificar essa força, amor, é que temos condição de utilizá-la de forma consciente em nosso benefício e em benefício de tudo que esteja em nosso redor. Cada ser vivente absorve as emanações que vêm dela, ou, então, sente a sua ausência. É dessa forma que as plantas, os animais e, sobretudo, o homem, muito mais perceptivo a elas, vivem em função do amor ou desequilibram-se em razão da sua carência. Então, o amor, ele consegue, é uma bola que gira e a gente gira em torno dela. Né? Nada somos sem o amor. Enquanto a irradiação do ódio, da suspeita, do crime, da inveja, da sensualidade, são portadoras de elementos nocivos, com alto teor de energias destrutivas, o amor emite ondas de paz, de segurança, sustentando o ânimo ao quebrando pela confiança que transmite de bondade, pelo exteriorizar do afeto, de paz, em razão do bem-estar que proporciona, de saúde, com efeito de fonte, de onda, de onde se origina. Também Joana. Continuamos. Ao conseguirmos canalizar essa energia, vemos-la transformar-se em elemento terapêutico, que minimiza sofrimentos ou curadores, físicas e morais, em benefício de quem a emite e de quem a recebe. Por ser a caridade, o amor em movimento, percebemos que ela é muito mais ampla do que aquela que se exterioriza na doação material de qualquer quilate. Abrange, sim, todos os instrumentos que Deus colocou à nossa disposição para vivenciá-la, ainda que não tenhamos consciência disso. Nas diferentes vidas planetárias pelas quais transitamos e transitaremos ainda, nossos pés, nossas mãos, a inteligência, nosso conhecimento, a capacidade que temos de ouvir, falar, ver, nosso tempo, nossa vontade de querer, realmente, para o outro e realmente vê-lo. As entidades superiores falam-nos dessa caridade, a caridade moral, que busca atender às necessidades do sentimento do outro, que nada custa, e, no entanto, é mais difícil de ser praticada, porque envolve doação de sentimentos que ainda não temos suficientemente desenvolvidos. Não temos. Então, sob essa ótica, só é caridoso quem dispensa tempo para olhar para o outro e perceber suas necessidades. Ouvir o outro é compreender suas aflições. Falar com o outro é levar a palavra que consola e reconforta e que, acima de tudo, traz esperança. Só é caridoso quem entende que caridade não se resume no bem material, seja ele qual for. Importante, sem dúvida, muitas das vezes, mas atende aos rogos daquele que, mesmo tendo tudo, nada tem em atenção e carinho que possam lhe ser dispensados em troca de nada. Estamos falando dos mendigos de afeto. Emmanuel baliza de forma lúcida e clara de que maneira aquele que já abraçou o Espiritismo pode auxiliar o próximo, sem levar em conta tão somente a ajuda material. Diz ele: se já pode receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não só negue o ensino e nem fuja do bem que possa fazer. E ele ainda continua: quantos esperam de alguém um aviso fraterno, uma palavra de entendimento, um livro tonificante ou um gesto de apoio para evitar a queda iminente? São os infortúnios ocultos dos quais nos fala o Evangelho. Espíritas, reflitam nas aflições que se escondem sob os rituais da etiqueta e tenha compaixão. Observem as obsessões
ardilosamente embutidas nas inteligências usadas para atingir objetivos nem sempre honestos, nem sempre edificantes, e compreendo que esses seres, como nós próprios, ainda não atingiram a consciência espiritual. Orem pelos bons, almas acordadas para o bem, para a luz, e que enfrentam tantos obstáculos para ceder totalmente ao bem. São dores bem vestidas, remorsos que corroem consciências, corações revoltados que não aceitam a despedida de entes queridos que a morte momentaneamente separou. Mascarados de alegria, trazendo no peito um vaso de lágrimas, sucesso, fama, carregando consigo dificuldades e provações, mendigando socorro espiritual. Do ponto de vista moral, há muitos infortúnios escondidos por toda parte, dos mais diferentes ambientes, nos momentos em que menos se espera, de pessoas que jamais pensaríamos sofrer. O pranto pode cair às escondidas e a aflição surgir inesperada. Por tudo isso, a verdadeira caridade deve ir além das aparências, além dos julgamentos pessoais, compreender, perdoar, ajudar, silenciosa e desinteressadamente a nossa tarefa. Se já recebemos a luz do Evangelho, onde estivermos, quando for necessário, e tanto quanto seja possível. Emmanuel toca nossos corações quando lembra que há sombras e sombras, e para repelir as que assaltam os olhos basta o conhecimento da luz, mas para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. Deixa assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida atrás de ti. Aí eu lembrei de uma historinha que fala sobre o seguinte: uma senhora que estava numa noite muito fria, ela passando por dificuldades, ela com as crianças pequenininhas, sem nada para se alimentar. Aí ela rogou a Deus, pedindo a Deus que desse uma luz para que ela pudesse ter algum alimento para saciar a fome das crianças. E do lado, ela rogando, falando alto, tinha um vizinho que era completamente ateu. Aí o vizinho, o que fez? Chamou um garoto, né, deu um dinheiro para ele comprar leite, pão, tudo, e levar na casa dessa senhora. E dizer, tá, se ela perguntar quem é que mandou, vai dizer que foi o diabo. Assim a pessoa fez, foi, comprou, né, pão, leite, tudo, e levou, bateu na porta da senhora e entregou. Aí a senhora, meu filho, que bom, mas quem foi que mandou? Aí ele respondeu, né, foi o diabo. Aí ela pegou, olhou para o menino e falou assim: nossa, meu Deus, como eu tenho que te agradecer, porque o Senhor é tão poderoso que quando você não pode vir, o Senhor manda o diabo trazer. Né? Né, amor? Tem mais ou menos isso. Aí tem o seguinte, nós vimos que, deixa eu pegar aqui, cadê a parte do Deus? Então, quer dizer, ela foi bem interessante, né? E Jesus, o próprio Deus pensou, né? Quem é que eu vou mandar, né? Para ajudar essa pessoa. Então, esse é o vizinho mesmo que está mais perto, não é isso? Aí mandou ele, né? Aí a gente pensa o seguinte: como existe o necessitado e tem o caridoso. Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta. Né? Vamos começar, a gente começar a olhar, né? A gente tá assim, tem sempre um amigo, uma pessoa que esteja ao nosso lado. Teve semana passada, eu estava numa lojinha de bijuteria e estava comprando, né, brigadeiro, essas coisas assim. Aí tinha uma moça, mais ou menos da minha idade, que ela estava querendo se arrumar, se ajeitar, e estava tudo assim, jeito, querendo comprar batom, mas, tipo assim, usa batom na minha idade, para que usa batom? Falando mais ou menos assim, estava falando com a menina do balcão, né? Aí a menina falou assim: não, mas tem balcão, você vai ficar bem, será que eu vou ficar? Não sei o que. Ela estava muito assim, queixosa. Aí eu olhei para ela, falei assim, ela tem 55 anos. Falei: minha filha, rapaz, eu estou aqui procurando uns pregadores para botar na minha cabeça, os brincos, eu tenho 60 anos.
sabe? Não, não é por aí, não. Se olha no espelho, diga que você é você, entendeu? Independente de idade, se você quer se sentir bem, se isso vai lhe fazer bem, por que não? Aí ela, será? Ai, eu tô tão para baixo. Falei, não, olha no espelho e fala assim, ô, como é que é? Acorda aí, vamos para a vida. Aí ela pegou, foi, experimentou um batom, aí já pensou num brinco, sabe? Aí me deu a vontade, falou assim, quer conversar? Mas aí eu olhei assim, né, a gente fica assim meio receosa com as pessoas, né? Aí ela por si só mesmo começou, a dizer, eu estou muito abaixo, a idade está batendo em mim, eu não estou conseguindo aceitar meus 55 anos. Aí eu peguei, conversei com ela e falei assim, não é assim não, filha, a gente tem que, a idade ela vem por fora, né, a nossa aparência muda, a gente, né, nós mulheres somos muito vaidosas e tudo, mas nem por isso a gente não vai se enfeitar, não vai se arrumar para nós, não é para ninguém, a gente tem que se arrumar para nós. Então, que a gente possa realmente, né, começar quando a pessoa poderia vê-la simplesmente falar, dar uma criticada em pensamento, tipo, a mulher está querendo o quê também, né? Mais ou menos a gente fala assim. Mas não, a pessoa queria falar, queria conversar, dentro de um ônibus, né? Em qualquer lugar, numa fila, a gente vê que as pessoas muitas vezes querem falar e a gente não quer ouvir. Então, o necessitado e o caridoso. Quem é caridoso de coração encontros infortúnios ocultos à sua volta, no lar, nas ruas, no trabalho, onde quer que seja. E tendo-o encontrado, logo se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento do infortunado. O necessitado pode estar do nosso lado todos os dias e nunca o termos percebido, pois as demandas das nossas emoções descontroladas somente permitem que vejamos nossas próprias necessidades e as nossas próprias carências. Né? Então, como a gente pode aprender a ser caridoso? O que requer? Uma tabelinha assim, vamos botar assim, umas dicas. Requer força de vontade e dedicação, desprendimento, exemplos, vivenciar o evangelho, isso aí é o mais difícil, né? E amando indistintamente todos a todos. Umas dicas, né? Então seria mais fácil de começar pelo nosso vizinho. E como diz Jesus, né, a pergunta que Kardec fez, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os Espíritos respondem, né? Essa é uma das perguntas que mais sabemos, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Estou indo bem? Pelo amor de Deus, acho que eu estou correndo. Não. Então, vamos lá, né? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, são todos nossos semelhantes, não tem distinção. Ser indulgente, porque temos a necessidade da indulgência. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem, a gente sabe disso, né? Não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. Não, o selfiezinho dando a marmita, né? A quentinha. Quantas vezes pessoas nas redes sociais tem demais, né? Fazendo caridade, abraçando uma pessoa na rua, mas tem que fazer uma selfiezinho. Não é por aí, né? O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Isso aí, para a gente, ainda é muito difícil. Para mim, não é para mim. Para mim, ainda, né? Chegar e estender, né? A gente ainda é muito eu. Eu sou muito ainda eu. Né? A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade
fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. A ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. Não ouvide jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre o superior, que o guia e aperfeiçoa, e o inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede caridoso, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atiras ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. E em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instrui-os e moraliza-os. É da boa educação moral que depende o melhoramento da terra. E para concluir, a caridade é uma virtude por excelência, constituindo-se na mais alta expressão do sentimento humano, que se irradia em ações nobres em prol de todas as criaturas. Ela pode ser praticada, nada exige, e, no entanto, tudo oferece. A verdadeira caridade tanto está no ato, quanto na maneira de fazê-lo, posto que se realizada com ostentação, perde seu mérito. E, no entanto, quase sempre, quando realizamos algum ato de bondade, esperamos por gratidão. Desejamos que alguém reconheça o nosso ato, que ao menos alguém tenha observado e percebido o nosso gesto nobre. Ou então, em nossa ânsia de ajudar alguém, deixamos de perceber como a nossa dádiva pode ser embaraçosa para uma pessoa sensível, ou ainda, como pode parecer pesado para quem recebe o dever de gratidão. Muitas pessoas que ainda, né, a gente tem que saber como ajudar, porque dependendo de como a pessoa está, ela não consegue. Isso para ela se torna humilhante, né? No entanto, a caridade é um ato de sabedoria, que exige apenas percepção aguda e um coração que compreenda. Ela inclui tanto a material quanto a moral, uma vez que todo gesto de generosidade, quando realizado, a fim de fornecer um lenitivo àquele que padece, vez que irá renovar o ânimo e fortalecer a alma, é valioso, né? Tem que saber como fazer. No entanto, muitas pessoas acabam deixando de fazer todo o bem que poderiam, sobre a fundamentação, isso aí acontece muito também, gente, fundamentação de falta de recursos suficientes, como se somente a caridade material fosse caridade. Eu gostaria tanto de ajudar mais as ONGs, as instituições de caridade, mas, infelizmente, a minha situação hoje não dá, né? Ou então, a gente pode também doar o seu trabalho, seu tempo, seu repouso, seu sorriso, seu olhar, de suas simples palavras de bom dia, boa noite, boa tarde, né? Faz muita diferença também. E quantas vezes somente um olhar que nos enxerga nos vê, e é o que necessitamos para renovar o ânimo da alma, né? Da gente parar e olhar para a pessoa e falar: você está tão bonita hoje, está tudo bem com você? Pode ser nesse está tudo bem com você, que ela te diga aquele monte de coisa. Muitas das vezes, né? A verdadeira caridade excede sobre qualquer aspecto que seja considerada as simples doações externas e transitórias. Embora haja necessidade do homem promover e praticar a caridade material, também é especialmente mais necessária que pratique a moral, que é a que exige mais e melhores condições ao espírito. A moral é aquela que não se cansa, não reclama, tudo dá. Mais do que dá, dá-se. Tal qual Jesus, em sua passagem na Terra,
que após inúmeras doações de compaixão, misericórdia, compreensão, doou-se, deu sua própria vida como testemunho de amor, inapagável luz de caridade. Para encerrar, que eu já sei que eu falei demais, né? Vamos ver o estudo nada melhor do que as palavras de Paulo, né? Em Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Se falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou símbolo que retine. E se possuir o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e alcançar tanta fé que chegue a transportar montanhas, mas não tiver a caridade, nada sou. E se repetir toda a minha fortuna e entregar meu corpo ao fogo, mas não tiver caridade, nada isso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, ela não é invejosa, ela não é jactanciosa, não se ensoberbece, não é descortês, não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas compraz-se na verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo espera. A caridade não sucumbe jamais. As profecias terão seu fim. As línguas cessarão. A ciência terminará. No presente, nosso conhecimento é imperfeito. E assim também é a profecia. Quando chegar à consumação, desaparecerá o que é imperfeito. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando cheguei a ser homem, deixei como inúteis as coisas de criança. Agora, vamos por um espelho e obscuramente. Então, veremos face a face. No presente, conheço só em parte. Então, conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade. Porém, a mais excelente delas é a caridade. E que possamos, então, fazer muito mais. Que possamos olhar os infortúnios ocultos, né? Além das tragédias naturais, né? A pandemia que nós estamos passando, as dificuldades, os nossos irmãos que por muitos não conseguem entender, não conseguem aceitar, não querem mudar a sua forma de vida, não têm a empatia com o próximo, né? Vamos ter nós essa caridade. Em vez de julgá-los, vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos orar, pedir que não aconteça nada com eles. Pedir que eles tenham a consciência, que que eles amadureçam nesse pensamento. E aqueles que continuam fazendo o seu isolamento, né, que sim, seja também um ponto de luz para a ajuda daqueles que não fazem nada. Que a nossa caridade seja não apenas palavras, né, escritas de textos, mas que seja nossa. Esses infortúnios estejam ao nosso lado, estejam muito mais presentes. E nós abram nossos ouvidos, que a gente possa entender o outro, sabe? Que é assim que a gente começa a amadurecer espiritualmente e que a gente possamos, sim, chegar um pouquinho mais perto do nosso querido Deus. Pois é isso que vai fazer toda a diferença quando assim estivermos no outro plano. Obrigada, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e desculpe se eu falei demais. Foi muito bom, minha amiga, muito bom, tá? Nós agradecemos. Realmente é bom ouvir falar sobre caridade, né? É uma coisa que todos nós necessitamos não só fazer, mas também receber, porque nós ainda somos espíritos com muitas dificuldades e as pessoas ainda precisam ser um pouco caridosas conosco, não é verdade? Mas nós agradecemos muito a sua disponibilidade, tá bom? Foi muito bom. Pode marcar de novo que eu quero. É assim mesmo. Quando a gente começa é assim mesmo, mas está ótimo. Nós gostamos muito. Eu vou pedir a nossa irmã Ana Brito para fazer a nossa prece de encerramento.
Eu agradeço, Eliane, foi muito boa. Você trouxe a Condessa Paula e trouxe também Paulo. Muito bom. Vamos então agradecer a Jesus essa noite tão maravilhosa. Ele pedindo, Senhor, que nos ampare, nos fortaleça, nos dê um pouco de luz, que nós possamos, Senhor, fazer a caridade. E agora, Senhor, lhe pedimos que ampare aqueles nossos irmãos que estão enfermos do corpo, enfermos da alma. Pedimos, Senhor, envolva todos eles, que eles possam voltar ao seu normal, se for permitido por ti, que possa voltar ao trabalho, que possa voltar aos estudos, a tudo que faz com que nós possamos crescer. Alivie suas dores, seus sofrimentos, e nos ajude, Senhor, a dar o braço amigo, dar o ombro, dar o ouvido àqueles que necessitam de paz, de amor, de fraternidade. Envolva também os desencarnados, aqueles que estão voltando à parte espiritual, aqueles que se encontram em nossos lares, Senhor, que se encontram pela rua, aonde houver, Senhor, sofrimento e dor, que a sua paz possa encontrar. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Obrigado, Francisco de Assis e todos os espíritos que nos ajudam a progredir. Graças a Deus por essa noite, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Muita paz a todos. Agradecemos a prece da nossa irmã Ana. Ficamos muito felizes, né, de encerrar uma noite assim, falando sobre caridade, que é o amor em ação, como disse a nossa companheira Eliane. Depois, Eliane, eu queria que você, agora no encerramento, você falou 2 textos, não foi? Foi. Que você depois, você só esqueceu de dizer para a gente o nome do livro e o autor, porque a gente, Não eu foi. gosto de anotar. Peguei um texto, peraí, eu vou te dar agora, peraí. Nós temos tempo ainda, não temos? Anotar é sempre bom, né? Porque às vezes Sim. achei muito bonito aquele texto sobre o caridoso, não é? Ah, o caridoso eu peguei no estudo de PowerPoint. Depois você coloca para gente esses 2 últimos textos, porque é sempre bom assim quando a pessoa está fazendo o estudo, antes de ler o texto, é dizer, ó, eu vou ler esse texto do livro tal, autor tal, porque às vezes a gente gosta de anotar aqui, porque às vezes a gente vai fazer um estudo e aí a gente vê aquele texto, eu pelo menos anoto tudo aqui do meu livro do Evangelho. Né? Os mendigos de afeto foi... Quem me passou foi Leda Maria Flavoreia, Espiritismo na Rede. Eu anoto tudo aqui no Evangelho, no item 4, né? Vou anotando, porque às vezes depois eu vou fazer um estudo daquele item, e essas informações, essas referências, a gente já Vou passar tudo aqui. Tudo aqui. É Eu tenho sempre tudo aqui, eu faço assim. quando Tá bom? fazer um estudo, as pessoas sempre falarem, né? O nome do livro, o capítulo onde tirou, aquela mensagem inicial de Miramês também foi muito bonita. Eu gosto muito de Miramês, entendeu? Também gosto. É sempre bom para a gente anotar, porque aí depois a gente usa essa referência no outro estudo, essa da caridade e ação que você falou aí, é uma que eu gosto muito de falar. Então, são coisas que a gente, um vai aprendendo com o outro. Porque aí o colega lê um texto e faz uma citação. Ah, olha, esse texto aqui eu tirei do livro tal, o autor é tal. Aí o texto é bonito, você já pega aquela informação, num outro trabalho que você vai fazer à frente, você já cita a bibliográfica. Aí, Eliane. E assim a gente vai aprendendo, né? Porque cada um fazendo o seu estudo, cada o estudo é exatamente essa troca de informações, né? Vocês passam informação para mim, eu passo informações para você, e assim a gente vai crescendo, um aprendendo com o outro, né? Com certeza. Então, Eliane,
Muito obrigada, é Denise que está falando. Tá, Denise. Muito obrigada pelo estudo, gostei bastante. O Rose, Oi. o Helene, a Rose está querendo cola, Rose. Aí eu também colo mas tudo. Pegando colo. Eu fico mesmo pegando Colo tudo, Eliane. Eu vou passar para o Zac, pode deixar. tudo que é bom, a gente tem que, ó. Isso, a gente aproveita, tem que aproveitar. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, citou alguma coisa, fala o nome do livro, o nome do autor, o capítulo, o item, porque aí a gente vai adotando e vai aprendendo e trocando informações, né? Isso é muito bom, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Foi muito bom. Quero deixar aqui meu abraço para o meu amigo Jorge, que está se restabelecendo, né, Jorge? Se Deus quiser, em breve vai estar aí firme e forte. Que Deus Jorge, melhora. ajude. Ok, muito obrigado, Rose. Valeu. Estamos aqui em pressa, orando. Doutor Bezerra está trabalhando aí, hein? Denise ótimo, tomara. Hoje também teve um probleminha, mas se Deus quiser, os amigos espirituais, os médicos da espiritualidade estão socorrendo e amparando a todos. Estamos ajudando aqui. Sim, a minha casa, a mentora... Muito obrigado, boa noite. Então, meus irmãos, nós vamos nos despedindo aqui. Amanhã, às 17 horas, estamos de volta para o estudo do livro dos médiuns, as parábolas de Jesus, tudo nosso lar. Que é assim que a gente cresce e vai melhorando cada vez mais, é através do conhecimento dessa doutrina abençoada e do Evangelho de Jesus. Ó, um beijo no coração de todos. Boa noite, obrigada. Um beijo a todos, boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, Ana. Boa noite.